Hoje a gente vai iniciar uma nova série de mensagens, porque quem é que nunca teve sonhos na vida? Quem é que nunca sonhou alguma coisa na vida? Quem é que nunca dedicou muito tempo alimentando expectativas em relação a tudo aquilo que você sonha, e parece que depois, num piscar de olhos, tudo aquilo que você sonhou se desfez? Quem é que nunca, em algum momento da sua história, teve alguns dos seus sonhos desfeitos, e por outro lado, depois de ter os seus sonhos desfeitos, teve também a oportunidade de ver o milagre de Deus em sonhos sendo reconstruídos novamente? É claro que você pode estar em algum desses dois pontos. Ou você pode estar hoje no ponto dos sonhos desfeitos e não está vendo muita coisa, o que é normal. Ou você está no ponto dos sonhos reconstruídos e está pulando de alegria por muita coisa que está acontecendo na sua vida. Por isso eu pensei, nesse mês, nós trabalharmos um pouquinho sobre a temática de sonhos desfeitos e reconstruídos. E eu quero agradecer publicamente já o excelente trabalho da nossa artista, da Zenilda, que teve esse capricho de fazer esse coração aqui vinculado à cruz, que ficou muito bonito, dando muito a ideia do que a gente vai trabalhar nesse próximo mês. Quem sabe a Zenilda começa aí cada série ela faz alguma coisa nova. Quem sabe a gente monta aí um grupo. Tem a Maíra também, que é muito capaz, tem muita gente que pode ajudar, que pode se juntar e a gente fazer uma coisa bacana. Então eu quero agradecer, porque ficou muito legal, dando a ideia do desfeito e reconstruído. A gente quando olha para isso, eu estava aqui sentado na hora do louvor e pensando o que isso representa. De início, a gente tem a ideia do coração que vai se desfalecendo, Mas a gente pode fazer o caminho contrário. A gente pode fazer do desfeito para o reconstruído. Perceba que ela fez um coração grande feito de coraçõezinhos pequenos, Então aquele primeiro coraçãozinho lá vai montando e pode chegar no coração grande. Então do desfeito para o construído, o reconstruído. Então a ideia aí você vai se comunicando com a arte. Obrigado, Zenilda. Que Deus abençoe muito a sua vida. E para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática de sonhos desfeitos e reconstruídos, a gente vai ter uma caminhada num livro do Antigo Testamento. Esse livro que eu optei, que nós vamos conversar sobre esse livro e nesse tema todos os domingos do mês de maio, é o livro de Ruth do Antigo Testamento. Então hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo, domingo que vem o segundo capítulo, no outro domingo o terceiro, e no final do mês a gente encerra o livro de Ruth, e aí a gente encerra essa jornada de sonhos desfeitos e reconstruídos. Hoje eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. E pode procurar porque ela está na sua Bíblia. Ela não fugiu, ela está aí esperando atentamente, ansiosamente, de que os seus olhos a fite. E pelo burburinho, percebo que Ruth deve estar um pouco escondida. Vamos orar para que ela apareça. Ruth está logo depois do livro de Juízes. Não facilitou? Ruth, vamos orar antes? Vamos pedir para Deus nos acompanhar nessa jornada de maio, aos domingos. Vamos orar para Ele fazer um milagre nas nossas vidas, no nosso coração. Vamos orar para Ele manifestar a vontade dEle e reconstruir coisas e sonhos que foram desfeitos na nossa vida, no nosso coração. Vamos pedir para que quando a gente chegar no final do mês,
a gente perceba que ainda no meio dos nossos sonhos desfeitos, a graça de Deus se manifesta de modo abundante, reconstruindo coisas que a gente nem imagina. Vamos pedir isso para Ele? Pai, esse mês, especialmente esse mês, nós vamos estudar um pouquinho sobre sonhos desfeitos e reconstruídos com base no livro de Ruth. Será uma jornada de 4 mensagens. E eu peço em nome de Jesus para que durante todo esse mês, o Senhor possa reconstruir sonhos no nosso coração, trazendo esperança e alegria para nós. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, e enche o nosso coração de esperança e de alegria, em nome de Jesus, amém. Ruth, então eu vou ler o capítulo 1. Acharam Ruth? Então, para no domingo que vem você não ficar preocupado, você já coloca o seu marca-texto no livro de Ruth, leia o livro de Ruth durante a semana, em uma sentada você lê ele todinho e já vai entender um pouquinho o que a gente vai trabalhar nos próximos domingos, ok? Então vamos lá, Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar de onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viessem a ser grandes. Abster-vos ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela e disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver.
se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém. Mário Quintana diz algo muito interessante sobre sonhar. Mário Quintana diz assim, que sonhar é acordar-se para dentro. Sonhar é acordar-se para dentro. É como que se de algum modo você estivesse sonolento para algumas realidades dentro do seu coração e de repente, de súbito, você acorda. De repente, de súbito, você desperta. E aí o que antes já não fazia sentido para você, porque você estava sonolento, agora você sonha para dentro e acorda e se desperta para uma realidade que antes você não tinha. E aí essa realidade, ou esse desejo, ou esse sonho, faz o seu coração pulsar cada dia mais forte por aquilo que você sonha. E quando a gente fala de sonhos, a gente pode fazer uma lista muito grande sobre os nossos sonhos. Sonhos os quais são até nobres. Agora eu preciso dizer uma coisa para você. Não é porque o seu sonho é nobre, que significa que eles serão realizados. Isso precisa ficar muito claro. Não é porque você sonha algo que seja nobre, que aquilo que você sonha vai se concretizar na sua vida. E sabe qual pode ser a nossa reação quando a gente sonha sonhos nobres que não se realizam? É uma boa pergunta, né? O que acontece dentro do nosso coração quando a vida coloca uma curva na nossa história, uma curva inesperada, uma curva no meio do nosso caminho sem que a gente tenha ao menos se preparado para a curva, porque a gente estava esperando um retão longo, que você viu o final dele lá no horizonte, e do nada aparece uma curva. A impressão que a gente tem quando a gente sonha, e a gente se depara com uma curva dessa, é que a gente sai da felicidade para o desespero. E aí a gente vive desesperado, porque a gente sonhou uma coisa e aquilo que a gente sonhou a gente já não tem mais. E quando a gente entra em desespero, vários sentimentos tomam conta do nosso coração. Por exemplo, a autopiedade é fruto do desespero. O seu discurso de autopiedade, de autovitimismo, e você diz assim: eu sou um coitado porque a curva apareceu onde não era para aparecer. E agora eu vou ficar aqui me lamentando, porque minha vida acabou. Eu estou destroçado, vou sentar, vou chorar e vou morrer aqui nessa curva. E aí alguém chega para você e diz assim: ei, Psyu, levanta, porque tem uma estrada longa. Eu disse: não, eu vou ficar aqui na curva, porque a curva é o meu fim. Outro sentimento que pode brotar no coração de muita gente, que sai da felicidade e vai para o desespero, é gente que pensa em suicídio. E as pessoas vão dando cabo da própria vida, porque sonharam coisas, e no meio do processo descobriram que o negócio é muito mais complicado do que se pensa, do que se esperava,
E aí essas pessoas entram numa depressão tão profunda que a única solução que se tem é dar cabo da vida. Porque a dor é tamanha que o único jeito de acabar com a dor é morrendo. Outras pessoas que caem no desespero é aquele tipo de gente que de alguma forma rejeita todo tipo de responsabilidade na vida. O fulano, o sujeito, já não consegue mais trabalhar do jeito que é para trabalhar. O sujeito já não consegue mais se relacionar com as pessoas do jeito que é para se relacionar. Quando você vai conversar com ele, ou quando você vai conversar com essa pessoa, a única coisa que se fala é sobre a dor e sobre os lamentos e sobre as lamúrias da vida. E aí quando você chega para essa pessoa e diz assim, viu, vamos acordar, olha, me ajude a trabalhar num projeto aqui na igreja, vamos lá para Caranhanha, você vai ajudar o Hélio Sakamoto, você vai segurar, hoje eu descobri, Hélio, como é que chama aquela bendita daquele motorzinho que você coloca no nosso dente que dói a beça. Mas Deus é tão bom que você me ensinou isso e o Espírito Santo já apagou. Então, para mim, continua sendo um motorzinho. Tá? Você vai ajudar o Hélio a carregar as maletas do Hélio lá para abençoar a vida das pessoas lá no interior da Bahia. Ou você vai ajudar aqui a igreja no projeto dos Irmãos à Obra, e agora a gente vai para o interior do Goiás, e a gente vai revitalizar uma igreja. Vamos pintar a parede dela, vamos comprar um púlpito bonito para o pastor pregar, vamos comprar um microfoninho bonitinho para ele pregar. Que hoje não me deram. E aí essa pessoa, ela está tão desesperada, que ela chega para você e diz assim, ok, conte comigo. Mas quando chega na segunda, e você espera por ela nunca mais aparece. Porque ela rejeita todo tipo de responsabilidade, tamanho desespero que ela está vivendo na vida. E o mais comum é o tipo de gente que vai vivendo a vida e vai levando a vida sem ter nenhum propósito nela. Vamos empurrando do jeito que tá bom. E aí eu preciso dizer para você que confiar em Deus, nesses termos, é arriscado. Opa, peraí pastor, você está falando uma heresia. Porque nunca é arriscado confiar em Deus. É arriscado confiar em Deus, é arriscado demais. Sabe por quê? É arriscado nós confiarmos em Deus naquilo que Ele não prometeu para nós. Se Ele não prometeu algo para nós e nós sonhamos aquilo, então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você está jogando toda a sua esperança e toda a sua expectativa em algo que você chamou de promessa divina, mas que na verdade não tem nada de promessa divina, porque Deus não prometeu nada disso para você. É arriscado a gente confiar em Deus quando os nossos desejos e quando os nossos sonhos se tornam uma obsessão maluca. É arriscado confiar em Deus quando os nossos sonhos e quando os nossos desejos acabam se tornando, na verdade, o nosso próprio Deus. Porque quando os nossos desejos se tornam uma obsessão, a nossa oração muda. A gente não ora mais pedindo, a gente não ora mais agradecendo, a gente ora exigindo. Porque é um sonho. É uma promessa que Deus deu, então eu exijo que Ele realize. É por isso que o livro de Ruth é importante para que de alguma forma eu e você venhamos a entrar no eixo. É por isso que o livro de Ruth acaba sendo um aio que pega na nossa mão e diz assim, olha, o caminho do sonho reconstruído é por aqui. O livro de Ruth pega a nossa mão e nos conduz para esse caminho. E à medida que a gente vai caminhando no livro de Ruth, a gente também vai descobrindo que descansar em Deus é, na verdade, ter sonhos reconstruídos.
E é muito importante para a gente desenvolver esse raciocínio, estudando o livro de Ruth, porque ele fala disso de capa a capa, do capítulo 1 até o capítulo 4. E por que é importante o livro de Ruth para nós, nesse contexto de sonhos desfeitos e realizados, e reconstruídos? Por duas razões. Primeiro, a literatura antiga, ela dava ênfase à história de homens, e homens que eram especialmente poderosos. Você sabe que a tradição judaica, lá também no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela é uma tradição que valoriza muito a figura paterna, a história do homem. Não é contada a história da mulher, a não ser uma nota de rodapé. Então é um fator extraordinário a gente encontrar um livro, ou a gente encontrar na Bíblia, uma história de redenção, sendo contada a partir de duas mulheres de classe baixa. Não são homens e não são ricos. São duas mulheres de classe baixa. Então é extraordinário essa história de redenção. Por isso que o livro de Ruth é importante para nós. E segunda razão, porque o livro de Ruth é uma dança. Espero não escandalizar você, mas é uma dança. Porque no livro de Ruth, ora a gente vê os sonhos sendo desfeitos, ora a gente vê um movimento de sonhos sendo reconstruídos, ora a gente vê o coração de uma mulher desapontada com Deus, sendo conduzida ao abismo por conta da sua amargura e por conta do seu desespero, e ao mesmo tempo a gente vê Deus mudando o caminho, apontando novas perspectivas. Porque a tese central do livro de Ruth é uma: Deus quer abençoar o seu povo. Você precisa ter isso em mente. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar você que está aqui. Deus quer abençoar você que está ouvindo essa mensagem. Deus quer te abençoar. Essa é a história do livro de Ruth. Mas a gente também tem que tomar cuidado com esse negócio de que Deus quer te abençoar, porque às vezes em nome disso a gente se vende. E aí, mais uma vez, o livro de Ruth acaba pegando a gente pela mão e conduzindo a nossa vida e o nosso coração por um caminho que é, de fato, o caminho que a gente deve andar. Então a gente vai seguir essa jornada a partir de agora. A gente vai seguir aqui agora, a partir do capítulo 1, entendendo um pouquinho sobre os sonhos desfeitos e reconstruídos. O capítulo 1 começa dando para nós o pano de fundo do livro de Ruth, o versículo 1. E aqui eu preciso abrir um parêntese, porque para mim o livro não deveria chamar de Ruth. Para mim o livro deveria ser Noemi. Porque o pivô de toda a história é Noemi. Quem perdeu foi Noemi. E quem foi a casamenteira foi a Noemi. O livro começa com Noemi e termina com Noemi. Ela é o centro de toda a história. Ela é o personagem central de toda a trama. Então, para mim, o livro deveria ser chamado o livro de Noemi. E o versículo 1 diz que nos dias em que julgavam os juízes. Então, eram os dias do juízo. O livro de Ruth é como se fosse a continuação do livro dos juízes. Está ali junto. E não sei se você sabe, os tempos dos juízes aqui registrado nas Escrituras, foi um tempo muito ruim para o povo de Deus. Porque era um tempo marcado por infidelidade. Era um tempo marcado por apostasia. Era um tempo marcado por degradação moral, por degradação espiritual. E a família de Noemi se desenvolve nesse período complicado. Porque no tempo dos juízes, diz o versículo 1, que houve fome sobre a terra.
Então, além de toda a degradação moral e espiritual, agora tem fome. E aí alguns vão dizer que essa fome é o juízo de Deus sobre o povo. O que é mais cômico nessa história é que a família de Noemi, a Noemi casada com o senhor Elimeleque, eles moravam onde? Belém. E você sabe o que significa Belém? Belém significa casa do pão. Então eles saem de Belém, porque a casa do pão já não está dando mais pão. Há fome em Belém. Viver em Belém já não tem mais sentido, mais significado algum. E aí o chefe da casa, o seu Elimeleque, ele tem uma ideia. Ele planeja. Que ele não é bobo, ele tem uma família, tem uma esposa e tem 2 filhos. Então o seu Elimeleque pega a sua esposa Noemi, pega os seus 2 filhos Malom e Quilion e vão para a terra de Moabe. A ideia de Elimeleque não é morar em Moabe para sempre. A ideia de Elimeleque é ir para Moabe e esperar que a fome passasse, que Belém voltasse a ser novamente casa do pão. Então eles vão para lá para esperar. E é muito interessante porque, lendo a história, a gente vai entrando no contexto, né? Elimeleque arruma a mochila, arruma tudo e vai em busca de um tempo novo. Elimeleque arruma tudo e vai em busca de um sonho. E vai peregrinando para Moabe, para fugindo da fome. Me fez lembrar a peregrinação desses homens que saem do interior do Nordeste brasileiro, rumo às grandes capitais do nosso país, em busca de novas oportunidades de emprego. Olha o Elimeleque. É o nordestino Elimeleque saindo com a sua família para os grandes centros, em busca de uma nova oportunidade. E Elimeleque deixa para trás a seca, Elimeleque deixa para trás a fome, para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro, para se sustentar. Saem com um sonho dentro da sua mochila. É assim que Elimeleque saiu da sua casa. Quando eles chegam na terra de Moabe, que era uma terra diferente da deles, e quando está tudo ajeitado, e agora a gente vai construir a nossa vida, a gente vai construir os nossos sonhos, Elimeleque morre. E o sonho da família começa a virar pesadelo. Porque agora o que se tem é uma mulher sozinha, com 2 filhos, numa terra que não era dela. Me fez lembrar Dona Ione Vila, que sai de Leme e vai para Santos e lá engravida, e agora tem que ficar agora cuidando desse menino, sozinha numa terra que não era dela. A pergunta que a gente faz agora para Noemi é simples. Noemi, o que é que você vai fazer agora? Vai voltar? Bom, voltar não é uma boa opção, porque se eu volto tem a fome. Se eu volto para Belém, Belém não é mais casa de pão. Então, eu vou ficar por aqui. O problema é que agora ela era uma viúva, e ela tinha a responsabilidade de cuidar dos meninos. Então Noemi decide ficar em Moabe. Pelo menos ali eles poderiam comer, e quem sabe o Malom e o Quilion achassem uma moabita, não precisaria ser bonita, mas que casasse. Porque ao casar, tem sustento. E não é que os meninos casaram. Passa o tempo, e eles casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. O que precisa também ficar claro para nós, é que a referência bíblica para o povo moabita, não é uma referência boa. Não é uma referência nada positiva. Sabe por quê? Os moabitas, eles eram descendentes do incesto de Ló. O incesto que aconteceu com Ló, vieram
do incesto vieram os descendentes dos Moabes, os Moabitas. E quem eram os Moabitas? Eles eram inimigos de Israel, porque eles eram pagãos. E na lei mosaica, dito assim escrachadamente, a lei mosaica proibia o casamento com pagãos. Lá em Deuteronômio fala. Só que a gente tem um problema aí. Lá em Deuteronômio, quando fala sobre a proibição de casamento com pagãos, ele está falando exclusivamente dos cananeus, não fala dos moabitas. E aí você sabe, né? Você sabe como que é o brasileiro que tem jeitinho para tudo. Esse negócio de jeitinho para tudo é antigo. Não está na lei moabita, então a gente pode. Porque aí, o que a lei dizia em relação a isso é: ok, você pode até casar, mas isso não pode interferir na sua fé. Você serve ao Senhor. Se você casar com uma moabita, você tem que manter a sua fé, isso não pode interferir. Ok, eles se casaram. Passaram-se 10 anos, e 10 anos é muita água que passa por debaixo da ponte. E os sonhos começaram a renascer de novo. A viúva agora não tem apenas os seus filhos, mas tem agora suas noras, que é tratada como filha. Mas a tragédia voltou a bater na porta dessa família, porque agora Noemi perde os 2 filhos. E agora, ao invés de uma, nós temos em cena 3 viúvas. 3 viúvas. E é interessantíssimo que o versículo 5 mostra para nós com muita clareza o drama de Noemi. Ela diz no versículo 5, que ficou desamparada do seu marido e dos seus filhos. Veja, o marido já tinha morrido há mais de 10 anos. E ainda assim ela se sentia doída. Então, quando morrem os filhos, ela diz: olha, estou desamparada do meu marido, porque eu sou uma viúva, eu dependia do casamento de vocês socialmente, e agora o casamento de vocês acabaram, porque eu, além de perder o casamento, eu perdi os meus filhos. Então, acabou minha vida. De alguma maneira, a figura da Noemi é a figura exata de tudo aquilo que eu e você planejamos e dá tudo errado. A gente planeja, a gente senta, a gente traça a meta, a gente faz as coisas direitinho, pelo menos dentro da nossa limitação. E aí a gente diz assim: bem, não tem como dar errado. Só que aí a gente acaba por esquecer que a gente não tem domínio sobre a vida, e nem sobre a nossa própria vida. E aí a gente acaba sendo surpreendido. E aí a gente acaba também por descobrir que o castelo que a gente estava construindo, na verdade, era um castelo de baralho. E que depois de você construir ele muito alto, você viu ele cair. Foi isso que aconteceu com ela, com Noemi, e que talvez esteja acontecendo com você. Quando Noemi perde os filhos, ela toma uma decisão. Diante de todos os sonhos desfeitos, ela diz: eu vou voltar para Belém. Só que a decisão de Noemi voltar para Belém não é uma decisão no escuro. Ela não fala assim: hoje eu vou voltar para Belém. Não, porque no versículo número 6, diz que ela soube que Deus voltou a abençoar o seu povo. Ou seja, Belém, que é casa do pão, virou casa do pão. Então, pão de queijo lá é que não falta. Vou voltar para lá. Vou voltar para lá. Já fiz uma misturança, né? Falei que Elimeleque era nordestino e agora a Noemi é mineira, né? Enfim. Ela soube que Deus voltou a abençoar o povo, então eles decidem voltar. Ela decide voltar. Só que a decisão de voltar não seria tão fácil assim do jeito que a gente está dizendo. Porque quando eu estava lendo o texto, eu me coloquei no lugar dela e eu comecei também a fazer outras perguntas. Eu gosto de fazer muita pergunta para a Bíblia, né? Muitas delas eu não tenho resposta. Algumas a gente imagina, outras a gente tem.
E algumas das perguntas que eu fiz quando eu cheguei nessa parte, quando ela decide voltar, eu fiquei pensando, como é que ela volta? Como é que é encarar as pessoas que você deixou para trás, em nome de um sonho que era nobre? Como é que você agora volta, depois de mais de 10 anos, olha nos olhos dessas pessoas e diz assim, olha, eu voltei, porque tudo que eu sonhei acabou. Como é que você tem coragem de voltar? Como é que a gente encara as pessoas com esse sentimento de derrota e de frustração tão grande, que vai derrubando a nossa vida como se fosse um tsunami? Como que a gente olha nos olhos daquelas pessoas que um dia a gente deu tchau, em nome de um sonho que era nobre? Mas a Noemi não tem opção, ela decide voltar. E aí as noras dizem assim para ela, Noemi, a mamãezinha, nós vamos voltar com a senhora. Mas Noemi bate o pé. Ela não aceita. E ela não aceita que as noras voltem com ela para Belém por duas razões. Primeira razão, Noemi acreditava que as pessoas, no caso Orfa e Ruth, ou qualquer outra pessoa, Noemi acreditava que as pessoas seriam mais felizes passando o seu tempo com outras pessoas do que com ela. Porque ela está tão triste, ela está tão acabada na vida, que, olha, a minha companhia não é boa, Orfa, a minha companhia não é boa, Ruth, então vocês vão ser felizes com outras pessoas, porque comigo eu vou afetar a vida de vocês, eu vou amargar vocês com a minha amargura. É muito semelhante, né, ao que acontece com as pessoas quando elas têm os seus sonhos desfeitos, quando o nosso coração vai se deteriorando com o tempo. Tem muita gente que quando tem os seus sonhos desfeitos, elas querem se isolar dos outros, porque de fato elas acreditam que elas não vão ser boas companhias para ninguém, e que as pessoas mais próximas não vão desfrutar de alegria com essa pessoa que está tão ferida por conta dos seus sonhos desfeitos. Então essa é a primeira razão. Vocês não vão ser felizes comigo. Segunda razão, é porque Orfa e Ruth tinham uma vida inteira pela frente. Tanto uma quanto a outra poderiam casar novamente, reconstruir a vida delas. Então meio que Noemi diz mais ou menos assim para as duas, olha, a minha vida está estragada, vocês querem estragar a vida de vocês também? Vocês querem estragar a vida de vocês por minha causa? Não, eu não vou permitir que vocês façam isso. A discussão se acalora, Orfa decide deixar Noemi, dá um beijo, chora e volta para sua terra e para os seus deuses. Mas a Ruth é mais cabeça dura do que a própria Noemi. Ruth insiste, ela insiste em ficar, e ela tem uma conversa dura com Noemi, e ela diz, não adianta você insistir, porque eu não vou, onde você for eu vou, onde você pisar eu vou pisar, onde você morrer eu vou morrer. Como a Noemi viu que não tinha como mais discutir com Ruth, então a Noemi disse, tá bom, então arruma sua trouxa e vamos comigo, porque eu vou voltar para Belém. Mas o versículo 13 dá uma informação muito importante sobre como Noemi, que Noemi significa senhora agradável, e aí eu preciso abrir um outro parêntese, eu não sei se a Noemi ela era muito agradável assim, porque uma mulher que tem filho, e que põe o nome do seu filho de Malom, que significa doente, e Quilion, que significa definhamento, bom, definitivamente essa mulher não era muito agradável. Ô doente, venha cá. Ô definhado, venha cá. Essa era a dona agradável. Pense quão agradável essa mulher era.
O versículo 13 dá uma informação para nós, como essa mulher, como Noemi, via, ou como ela viu os seus sonhos desfeitos. Qual era a ótica que ela tinha da destruição dos seus sonhos? Ela diz no versículo 13: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. O Senhor me feriu. Ela atribui todo o seu sofrimento a Deus. Ela atribui o seu sofrimento a Deus. É como se ela dissesse: os meus sonhos foram desfeitos porque Deus pegou os meus sonhos e acabou com eles. Deus é o culpado de eu estar nessa situação. Deus é o culpado de eu viver assim. Deus é o culpado dos meus sonhos terem sido destruídos. E quando ela atribui a Deus toda a causa do seu sofrimento, ela se refere a Ele como El Shaddai, no original hebraico. Quando diz: a mim me amarga o ter o El Shaddai descarregado contra mim a sua mão. Esse nome de Deus, El Shaddai, enfatiza a posição soberana de Deus sobre o mundo. Então, quando a Bíblia fala sobre o El Shaddai, está falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus soberano. Mas a raiz dessa expressão, a raiz dessa palavra, El Shaddai, significa aquela montanha grande. Esse é o El Shaddai, a montanha grande. Quando ela diz: a mim me amarga ter o El Shaddai descarregado contra mim a sua mão, ela está dizendo que a montanha grande, que é Deus, não fez nada para protegê-la. Aquela montanha grande, aquela montanha poderosa, me esmagou com a sua grandeza. Aquela montanha grande que poderia me privar dos ventos, aquela grande montanha que poderia me privar das tempestades, aquela grande montanha que poderia me privar da morte do meu marido e privar da morte dos meus filhos, essa montanha, muito pelo contrário, ela se achegou a mim e me espatifou. E seria muito interessante se nessa noite você fosse muito sincero ao olhar os seus sonhos desfeitos. Porque talvez esse também seja o mesmo sentimento que tem assolado o seu coração quando os seus sonhos foram destroçados. Porque talvez você deixou de chamar Deus de Abba Pai para chamá-lo de El Shaddai. Não que chamar Deus de El Shaddai seja errado, muito pelo contrário, porque Ele é. Ele é o Deus soberano. Ele é a montanha grande que faz tudo o que quer. O problema é nós chamarmos Deus de El Shaddai no aspecto de que aquela grande montanha preferiu me ferir do que me proteger. Quando você olha para os seus sonhos desfeitos, como é que você olha para Deus? Como aquele que pegou seus sonhos e disse assim: ahá. Ou como aquele que está tentando catar os cacos da sua vida e do seu coração para refazer você? Porque o que o livro de Ruth ensina para nós é exatamente o contrário do que Noemi está dizendo. Enquanto Noemi vê o El Shaddai como adversário, como a montanha que a esmaga, o El Shaddai está dizendo: eu não sou a montanha que está te esmagando, eu sou a montanha que quer reconstruir o seu coração. Eu não sou a montanha que é o seu adversário, eu sou a montanha que estou aqui para cuidar de você.
A outra percepção de Noemi é que ela junta a palavra El Shaddai com uma outra expressão muito interessante. Ela diz, porque o El Shaddai colocou contra mim a sua mão. Pesou sobre mim a sua mão. E essa expressão, pesar sobre mim a sua mão, era uma expressão de guerra. Ou seja, é o juízo de Deus sobre Noemi. Então, para Noemi, os seus sonhos desfeitos tinham um causador. E o nome do causador chamava-se Deus. Deus era o responsável por tudo aquilo. Deus não era protetor, Deus era adversário. Deus não era redentor, Deus era inimigo. Deus não era salvador, Deus era destruidor. Mas enquanto que a Noemi está tão focada nessa visão distorcida sobre Deus, Deus está fazendo alguma coisa na história que ela não percebe. E que infelizmente também acontece comigo e com você, quando os nossos sonhos se desmoronam. A gente não percebe algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história, e aí a gente acaba meio que virando uma Noemi. Deus vai reconstruindo o sonho de Noemi. Só que Ele vai reconstruindo de um outro modo. E Noemi não percebe isso. Noemi não vê isso. Aliás, ninguém vê. Porque para mim e para você, quando os nossos sonhos são desfeitos, ele deve ser reconstruído na mesma encadernação. Quando os nossos sonhos são desfeitos, Deus precisa reconstruir ele do mesmo jeito que ele se perdeu. Deus tem que reconstruir os nossos sonhos e não pode fugir do padrão daquilo que se perdeu. Porque o padrão antigo é o padrão santo. O sonho que eu tinha era o padrão. Então Deus tem que fazer de novo acontecer daquele jeitinho, porque se acontecer daquele jeitinho, então eu vou entender que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é amável, que Deus é benevolente, e que Deus vai ser bondoso comigo, vai restaurar. Mas se Ele faz diferente, então não é a restauração do sonho. Tem que fazer igual. Essa é a visão de Noemi. E ela sabe que ela não vai casar de novo e não vai ter outros filhos. Então não tem como reconstruir o sonho. Já foi. Já sentiu assim? Já se sentiu assim na sua vida em algum momento? Já foi. Não tem como reconstruir isso, já acabou. Quando Noemi volta para a casa do pão de queijo, quando Noemi volta para Belém, ela encontra suas amigas. E quando ela as encontra, nós temos duas reações de Noemi, que servem de alerta para mim e para você, quando os nossos sonhos são desfeitos e quando os nossos sonhos estão sendo reconstruídos, ainda que a gente não perceba que eles estão sendo reconstruídos, porque tem horas que a gente não percebe isso. Mas duas reações de Noemi chamaram a minha atenção quando ela encontra as suas amigas, que olham para ela e dizem assim: espera lá, não é essa aqui a Noemi? Não é essa senhora agradável? Duas reações. A primeira reação que eu vejo aqui como alerta é a dificuldade em se alegrar quando os sonhos dos outros foram restaurados, mas os nossos ainda não. Eu vou repetir. A dificuldade em se alegrar quando os sonhos dos outros
já foram restaurados, mas os meus sonhos ainda não foram restaurados. Veja, Noemi, Noemi e Ruth voltam para Belém. Não há mais fome. E quando Noemi chega em Belém, as amigas acham que vão encontrar a senhora agradável. Mas ao invés disso, Noemi diz assim: olha, vocês não vão mais me chamar de senhora agradável, vocês agora vão me chamar de senhora amarga. Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Mara significa amarga. O que estava acontecendo em Belém naquele momento? Estava todo mundo feliz. Em Belém estava todo mundo feliz, porque havia pão de novo para comer. Mas Noemi não estava disposta a se alegrar. Noemi ela não estava disposta a se banquetear na mesa da alegria, ainda que houvesse pão para ela comer, e ainda que do seu lado ela não estivesse sozinha, porque ela estava com Ruth. Mas perceba que Ruth é um fantasma. A menina abriu mão da sua vida, mas Noemi trata a Ruth como uma fantasma. Parece que Noemi está falando sozinha com as amigas. Então estava todo mundo feliz em Belém, menos a Noemi. E sabe por quê? Porque também de alguma forma eu e você somos muito Noemi, muito Mara, quando os nossos sonhos se desfazem. Porque nós somos egoístas o bastante para centralizarmos um estado de felicidade apenas nas circunstâncias que nos servem. Eu só vou conseguir ficar feliz quando o estado favorável está ao meu redor. Então o discurso é mais ou menos o seguinte: não basta que os sonhos dos outros, e não basta que os sonhos das outras famílias estão sendo realizados, não basta que em Belém todo mundo agora está comendo pão, porque não comia, não basta para mim, porque eu não vou ter meu marido de volta e não vou ter meus filhos de volta. Então para mim não interessa se o seu sonho está sendo realizado ou não. A minha tristeza é que o meu sonho não está sendo realizado e o seu está. Porque o que basta para mim é que o meu desejo se cumpra e os meus sonhos venham a se tornar reais. Os seus sonhos é um mero de um acaso. Se acontecer, aconteceu, mas os meus têm que acontecer. E aí, em nome dos nossos sonhos desfeitos, nós somos incapazes de nos alegrarmos com os outros. Você quer ver o pior drama para um solitário? O maior drama de um solitário é aquele solitário que vai para uma festa, porque na festa esse deprimido não consegue se alegrar. Ninguém se sente mais solitário do que um deprimido numa festa. Essa é a Noemi. Mas não é que Noemi não está feliz com o que Deus está fazendo em Belém. Noemi está irritada e Noemi está triste porque Deus não está fazendo na vida dela. Deus está fazendo na vida dos outros. Deus está reconstruindo a história de uma nação. Deus está reconstruindo a história de pessoas. Mas a minha história Ele não está reconstruindo. Então não é que eu estou bravo com vocês, não. Não é que eu estou bravo, invejando. Não, é que Deus não está fazendo nada na minha vida. Em 99 eu decidi que eu iria para o seminário. Quando foi ano 2000, eu deixei todo o meu trabalho, deixei tudo. O que aconteceu? Quando chegou no final de 2000, eu prestei a prova para o seminário e não passei. Os meus amigos que iam tudo para a faculdade prestaram e começaram a ir. 2001, eu prestei de novo, fui reprovado de novo. E os meus amigos começaram a ir. Eu falei, gente, eu estou ficando sozinho. E aí, quando chegava no final de semana, os caras se reuniam, assim, lá na igreja, e começavam a falar, não, porque na faculdade. E eu assim.
Estava todo mundo no contexto acadêmico, estava todo mundo curtindo um momento muito novo na vida, e eu e Leme, doido para ir para Campinas, para o seminário, mas não conseguia passar no vestibular. Como é que eu ia? O meu sentimento era o seguinte: não é que eu estou triste por vocês, eu estou triste por mim, porque Deus está abençoando vocês, mas eu estou de fora da jogada, eu estou fora do círculo da bênção. A bênção está caindo dentro do círculo, mas eu estou do lado de fora. Deus pega o giz e faz um círculo ao meu redor e derrama aqui também. A Noemi está amarga. E sabe o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está fazendo com que a Noemi deixe de ser amarga e volte a ser Noemi de novo. Deus está fazendo com que a Noemi, que se tornou a senhora amarga, volte a ser novamente a senhora agradável. E eu pergunto, não é isso que Deus está fazendo em nós também, não? Não é isso que Deus está fazendo em nós? Quantos de nós nos tornamos amargos quando os nossos sonhos se perderam? Quantos de nós nos tornamos amargos quando os nossos sonhos se desfizeram? Quantos amargos com Deus talvez estão aqui hoje? Quantas pessoas estão amargas com Deus por aquilo que Ele deixou de realizar segundo as suas expectativas? Quantas pessoas amargas com Deus? Amargas porque Deus de alguma forma desfez os seus sonhos. E você não consegue compreender que sonho destruído e que sonho desfeito também é o efeito da queda no mundo. E que a função de Deus é reconstruir o nosso coração e reconstruir os nossos sonhos, porque isso é obra do Pai, isso é obra do El Shaddai. Deus quer abençoar esses amargos, para lhes fazerem agradáveis novamente. E se você está amargo porque os seus sonhos se perderam, nessa noite Deus quer reconduzir você a uma vida agradável. A primeira dificuldade que a gente tem quando os nossos sonhos se desfazem é quando a gente deixa de se alegrar a vitória do outro. A gente deixa de partilhar a vitória do outro. Mas há uma segunda reação de Noemi que deixa a gente muito atento e muito preocupado, porque isso também pode acontecer com a gente. E a segunda reação de Noemi é o descaso. O descaso de pessoas que decidem se aprofundar na nossa dor. O descaso de pessoas que decidem se aprofundar na nossa dor. Orfa foi embora. E que fique bem claro que a decisão de Orfa não foi errada. Ela não errou. O que faz a gente também pensar que inevitavelmente mostra que eu e você não perdemos pessoas apenas para a morte. A gente perde pessoas também para a vida. A gente perde pessoas também para circunstâncias específicas. A gente perde pessoas que antes eram tão próximas a nós e que agora já não são mais tão próximas. E isso sem que alguém tenha errado na história. Orfa não errou. E Orfa foi embora. Noemi não perdeu apenas Elimeleque e os filhos. Noemi também perdeu Orfa, ainda que tenha chutado ela embora, ainda que tenha dito para ela, vai embora. A Ruth não foi, Orfa foi. Orfa seguiu o seu caminho, mas do lado da Noemi estava a Ruth. Ruth estava ali, e a impressão que a gente tem no capítulo 1 é que Noemi não está nem um pouco impactada com a decisão de Ruth. E sem que a Noemi percebesse, Ruth estava ali do lado dela, como um modo
de reconstruir os sonhos no coração e na vida dessa viúva. Ruth ama sacrificialmente a Noemi. E a Noemi está tão cega que ela desconsidera esse amor sacrificial. A presença de Ruth é totalmente desconsiderada. À medida que Noemi conversa com as amigas em Belém, dizendo: eu voltei, pois é, eu voltei. A presença de Ruth é desconsiderada. Noemi não fala de Ruth. Noemi não está preocupada com Ruth. Noemi está preocupada com a sua dor, com a ausência do marido, com a ausência dos filhos. E quando a gente tem os nossos sonhos desfeitos, algumas pessoas próximas a nós chegam perto da gente, para querer ser de alguma forma um bálsamo, para querer se envolver com a gente, para tentar, de alguma forma, dar um up no nosso espírito. E por tantas vezes, quando essas pessoas chegam perto de nós, nós não a consideramos, nós não a valorizamos, porque a gente está tão fechado na nossa dor, que eu não estou preocupado se alguém está querendo me ajudar de fato ou não. Eu estou sentindo a minha dor, eu estou aqui enclausurado. Acredito no que eu vou dizer para você. Os seus sonhos, eles começam a ser reconstruídos quando você começa a valorizar aquelas pessoas que se abdicaram de si mesmas em prol da sua dor. Quando você começa a valorizar as pessoas que abriram mão da sua própria agenda, que abriram mão da sua própria casa, e que escancararam a sua casa, para agregar você no meio da sua família, o seu sonho começa a ser reconstruído aí. O perigo, quando os nossos sonhos são desfeitos, é que nós focamos tanto nesse negócio de que meu sonho se acabou, a gente foca tanto nesse negócio de que os meus sonhos foram desfeitos, que a gente se esquece de olhar para o lado e perceber que tem gente caminhando do seu lado e que faz parte de um movimento de Deus para a construção de uma nova história. E quando eu olho para a história de Ruth e para a história de Noemi, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que de alguma forma Deus quer nos livrar do desespero usando pessoas.